E aí, família Lucas, eu sou Ana Clara Rocha e hoje eu vou narrar para vocês os últimos momentos da vida de Jesus e a sua crucificação. Eu me lembro que assistindo a série The Chosen, a cena que mais me impactou foi quando Jesus entra em Jerusalém e ele vê as pessoas sendo crucificadas. A cena é forte. Então vamos ver essa emocionante história. Jesus foi crucificado e morto na sexta-feira. Um dia antes, na quinta, ele quis cear com seus melhores amigos, os discípulos. Lucas 22:24 nos diz que os discípulos na mesa discutiam entre si quem seria o maior, pois como não tinham nenhum escravo na casa, alguém teria que lavar os pés. Jesus, demonstrando toda a sua humildade, pega a toalha e a bacia e lava os seus pés. E diz: "O que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois." A verdade é que ali somente Jesus estava consciente do que aconteceria no dia seguinte. Era a festa da Páscoa e Jesus sabia que o cordeiro daquela Páscoa seria ele. Judas, que estava à mesa com Jesus e os discípulos, sai então para trair Jesus. Então Jesus sai em direção ao Monte das Oliveiras. Ali ele ora e seus discípulos dormem. Ele ora e seus discípulos dormem. O escritor Lucas, que era médico, traz uma informação precisa quando diz que no momento em que Jesus orava, o seu suor se tornou como gotas de sangue. Um efeito raro chamado hematidrose, causado por pressão psicológica, fraqueza emocional e física. Os soldados chegam então para prender Jesus. Os discípulos fogem. Cumpre-se então a profecia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus é levado para ser interrogado por Pilatos. Pilatos era governador da Judéia, e quando descobre que Jesus era chamado Galileu, envia ele a Herodes, governador da Galiléia. E Lucas 23:12 declara: Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se reconciliaram. Herodes não o julga e manda-o a Pilatos novamente, que diante da pressão da multidão e dos líderes religiosos, manda açoitar Jesus. Jesus é açoitado por soldados que utilizam um chicote chamado flagrum romano, com pedaços de ossos nas pontas que a cada golpe fazem a pele dilacerar-se e o sangue começa a esguichar. Em cada golpe, Jesus se contorce e se retrai ao tronco ao qual está amarrado, e se não tivesse amarrado ao tronco, cairia sobre a poça do seu próprio sangue. Após ser brutalmente esfolado pelo castigo de 39 açoites, começa então a zombaria da coroação. Se ele é mesmo o rei dos judeus, que traga uma coroa de espinhos. A coroa com espinhos compridos foi colocada em sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Pilatos mostra aquele homem ensanguentado ao povo, e aos gritos da multidão, Jesus é sentenciado à morte, e morte por crucificação. Os soldados pegam a trava que antes tinha sido preparada para Barrabás levar e a coloca sobre os ombros de Jesus. A madeira desnivelada atrita com a pele, provocando dor constante. Em certa altura da caminhada, a trave, que pesava cerca de 50 quilos, escapa-lhe do equilíbrio e o faz cair ao chão. Os soldados obrigam Simão a ajudá-la com a cruz, mas não é Simão Pedro, aquele que prometera que estaria com ele. Fora toda a dor física, pesava sobre ele também o fato de estar carregando todo o pecado da humanidade. O percurso era de 600 metros. Jesus chega então ao Calvário. Os soldados tiram suas roupas que estão coladas às feridas, e tirá-las faz ele gemer de dor. Cada linho do tecido adere à carne viva. Jesus é estendido de costas. Os soldados estendem seus braços, esticando-os ao máximo. Pegam um martelo grande e pesado, pregos pontudos e quadrados, e ao apoiar a ponta no seu pulso, a golpes firmes, cravam-os na madeira. Os pregos rangem com os nervos, provocando uma dor terrível. E quando o corpo estiver suspenso na cruz, os nervos se estenderão, e a cada movimento haverá dores dilacerantes. Pregam-lhes os pés. Provavelmente um prego só, grande e grosso. A cruz é levantada e acima dele está escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, escrito em hebraico, grego e latim. O sangue escorre do alto da cabeça à planta dos pés, ele está ensanguentado, e sabemos o que acontece quando se perde muito sangue. O ser humano tem sede. E ali, naquela cruz, a água viva, vinda do céu, diz: tenho sede. A posição do crucificado esmaga o diafragma, dificultando a respiração. Ela fica pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus busca o ar como um asmático em plena crise. Falar é extremamente difícil, mas ele, se apoiando sobre os pregos dos pés, força seu tronco para cima, alivia os pulmões e brada: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem.
No total, são 7 frases ditas na cruz. Um ladrão é perdoado na última volta do ponteiro, até que chega o momento de entregar ao Pai o seu espírito. Mas antes, ele expressa a sua maior dor mais intensa que os pregos nas mãos e nos pés, dor mais pesada que a coroa de espinhos, dor mais aguda que a vergonha de estar pregado totalmente nu no madeiro, a dor de se sentir abandonado pelo Pai. Então ele suplica: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Pai não o abandonou. Sim, o céu chorou, mas a dívida estava paga. Jesus, no seu último esforço, se apoia e se ergue para dizer: Tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse foi o preço pago pelo meu e pelo seu pecado. Mas existe uma glória na cruz. Cristo triunfou na cruz. A cruz foi onde ele se tornou o rei que todos esperam. Foi onde ele pregou a sua maior mensagem. Em Colossenses 2, 14 e 15 diz: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Lembre-se que ao lado de Jesus tinham 2 ladrões. Um se arrependeu, o outro não. Não há neutralidade. Ou você é um amante da cruz, ou você é um inimigo da cruz de Cristo. Hoje é um dia para nos arrependermos. Afinal, quer saber o tamanho do seu pecado? Olhe para a cruz. O seu pecado custou a morte do Filho de Deus. Agora, se você quer saber o quanto você é amado por Deus, também olhe para a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.